Aloha pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Onda Quântica, sou Selva Salerno e lhes dou as boas-vindas. Depois de um tempo sabático, né, eu voltei e agora nós vamos falar sobre várias coisas bem interessantes. E vamos começar hoje pela mente próspera. Bora? Muito bem. Eu vou explicar por que eu decidi dar uma parada, né, com o duplo quântico e, enfim, com o canal, muito por cima, para não me estender demais. Mas eu quero também que vocês entendam um pouco o que aconteceu na minha vida e por que eu decidi, desta vez, trazer a questão da mentalidade ou da mente próspera. Muito bem, o ano passado a gente findou muito bem, fizemos uma turma bem bacana com o Acessando o Infinito, mas eu decidi dar uma parada para buscar coisas novas, para buscar outros conhecimentos. E como eu estava em meio à minha pós-graduação, finalizando a pós a minha pós de neurociência, neurociência do desenvolvimento, eu resolvi parar, porque era muito estudo, eu tinha outros cursos em andamento também, não meus, mas que eu estava fazendo, principalmente na questão da neuroanatomia, eu decidi estudar a interface. Porque para a gente falar de física quântica, muito embora várias pessoas digam que a física quântica, você olha para uma partícula, ela se manifesta e tal, a gente tem que retroceder um pouco e entender qual é o sentido da nossa consciência. Porque qual é o papel dessa consciência? Se de fato se trata disso, qual seria o papel da consciência em tudo isso? Então, eu decidi apostar as minhas fichas, obviamente, no estudo do cérebro. E não somente na questão psicológica, não somente na questão cognitiva comportamental, a TCC, como é conhecida na psicologia, também na hipnose, né? A gente fala um pouquinho mais de PNL, então, que está tão em voga, né? Que é uma linguagem que fala muito, inclusive, com o mundo corporativo. Então eu decidi dar esse passo atrás, segurar um pouco as rédeas da física e entender um pouquinho mais o que acontece na nossa realidade. Sair um pouco dessa questão quântica, sair um pouco desse mundo das ideias de Platão e trazer tudo isso para a nossa realidade. Foi o que eu fiz. E por meio de todos esses estudos, estudando, fazendo cursos, né, de alta performance, entendendo como funciona o cérebro, eu cheguei à conclusão de que a mente próspera, a nossa prosperidade, se conecta com coisas além, mas sempre por meio da nossa mente. Sempre por meio daquilo que nós acreditamos. A gente primeiro acredita e depois a gente vive aquilo que a gente acredita. E não somente eu falo isso numa questão da neurociência, mas também a antroposofia acredita nisso, e algumas ramificações e filosofias, né, orientais, como por exemplo o budismo. Então, por essas e outras que eu decidi dar uma parada nessa questão do trabalho sobre a maestria do tempo, sobre o duplo quântico e adentrar um pouco mais na nossa realidade, naquilo que a gente consegue de fato manifestar. Acredite, pasmem, para a gente conseguir criar uma realidade, sim, a gente precisa de uma lei clássica, que é uma das leis de Newton, que é a lei da ação e reação, como eu venho falando e como sempre falei. Não adianta você ir para o passado, fugir para o futuro, tentar fazer um pedido ao Deus, ao universo, whatever, enfim, a quem for, se você não entende que tipo de ação você está fazendo aqui para gerar a consequência que você quer. E por conta disso, eu entendi como funciona a mentalidade próspera. A mentalidade próspera, ou mente próspera, ela não funciona nem no futuro nem no passado, muito embora ela se comunique, porque ela está também na linha do tempo, mas sim ela opera no presente, ou seja, como você pode ter a tua melhor versão de você agora, aqui agora neste momento. E para isso, obviamente,
a gente faz um trabalho do que a gente quer, quem que a gente é, mais ou menos uma análise de autoconhecimento. E eu foquei isso em três inteligências que, para mim, no meu ponto de vista, são aquelas que desenvolvem, né, que ligam a chave, né, para a gente chegar nessa mente próspera. Que nada mais é do que a inteligência espiritual, porque nós precisamos nos manter focados, nós precisamos nos manter, na verdade, motivados, né, perante uma força que nos representa. Então, não interessa qual é a sua religião, não interessa qual é a sua crença, o importante é entender que existe alguma coisa com a qual você se liga, com a qual você se conecta, e essa força, ela te motiva, te dá motivos para a ação. Essa força, ela te indica para onde você deve ir, essa força te dá, de uma maneira ou outra, as coordenadas para que você encontre as oportunidades na sua vida. Quando a gente fala em espiritualidade, eu quero deixar bem claro que também pode ser a religiosidade. Não interessa o que você tem como guia. Você pode ter guias focados em tudo que for transcendental e metafísico, porque é disso que se trata, né, a inteligência espiritual, e se conecta, obviamente, com o nosso cérebro. O nosso cérebro interpreta isso no momento que você está meditando, no momento que você está orando, que na verdade a espiritualidade, para a neurociência, ela é explicada dessa maneira, né? Existem certas regiões do seu córtex que são ativadas e que fazem com que você se sinta mais conectado, focado, motivado para você atingir os objetivos que você quer. Então, se realmente existe algo que conecte a ciência e a espiritualidade, tenha certeza absoluta que isso está na nossa mente, sim, no nosso cérebro, sim. A segunda inteligência, eu acho que também é muito importante, é a inteligência existencial. Eu coloquei o nome de existencial porque é tudo que existe. Ou seja, é nós determos o conhecimento de nós, tanto o nosso corpo, como opera nosso corpo, por que, que o nosso cérebro ele funciona da forma como funciona e se conecta quimicamente ao nosso corpo. Qual é a relação que nós temos entre cérebro, coração e intestino, que são três partes fantásticas e maravilhosas que fazem com que a gente esteja aqui, não somente esses três, mas também todos os outros órgãos. Entender de fato por que somos o que somos. E quando eu estou falando por que somos o que somos, não estou falando de uma coisa somente filosófica, estou falando de uma coisa física mesmo, né? Então, por que que nós segregamos neurotransmissores? Por quê? Para quê? No que eles nos ajudam, né, a gente atingir o nosso objetivo, a gente atingir essa mente próspera. Então, isso, além disso, obviamente, a inteligência existencial não é somente o que nós existimos, mas também o nosso ambiente, o estudo da nossa ambiência. Por que que determinados lugares trazem uma, vamos dizer assim, uma frequência melhor do que outros, que talvez sejam bons, mas não tão bons? Por que que certas pessoas nos atraem mais do que outras? E assim sucessivamente. Isso trata dos relacionamentos que nós temos. Porque além, né, do universo ser altamente relacional, nós também fazemos parte desse universo. E nós nos relacionamos com lugares, coisas e até objetos e pessoas. E isso pode fazer com que a gente fique mais estressado, menos estressado. E tudo isso tem muito a ver, sim, com essa mentalidade próspera. Então, entender como nós funcionamos, como o nosso ambiente, como o universo também funciona, faz parte do entendimento e o desenvolvimento dessa mente próspera. E a gente vai falar bastante sobre isso. E por último, não menos importante, a inteligência emocional. Por que a inteligência emocional? Porque por meio dessa inteligência é que a gente começa a fazer leituras principalmente daquilo que herdamos no nosso passado, como fomos criados, quais foram nossas crenças, nossos paradigmas e o que nós trazemos para o nosso presente e, obviamente, para o nosso futuro. Então, essas três inteligências são primordiais de serem estudadas e de serem entendidas para que você seja uma pessoa próspera. E o que significa uma mentalidade próspera? É atrair oportunidades, é ver a ordem
onde está o caos. A gente vai falar bastante dele, porque é muito interessante vocês entenderem. Não somente o caos, né, os conceitos da física, mas também como isso se insere dentro da nossa realidade. Como podemos fazer uma analogia eficiente, eficaz, para a nossa vida a partir do entendimento do caos. Ou seja, por que que em momentos de desespero, uns choram, enquanto outros, né, fabricam lenços e ficam ricos? E não é somente disso que se trata. É de ter a felicidade, é de entender o seu propósito, é de ser realmente uma pessoa feliz. Então, é, é disso que se trata a mentalidade próspera, é você estar aberto a tudo e a todos, né? De uma maneira bem, vamos dizer assim, de uma maneira legal, né? Cada vez que vem alguma coisa para você, você analisar aquilo, você ter uma neutralidade na sua emoção, você ativar esse observador, como algumas pessoas falam, observador quântico, né? Você ativar tudo isso e, a partir disso, sim, fazer da sua vida o melhor que você possa fazer. E a partir de agora em diante, nós vamos falar sobre essas três inteligências, né? E eu vou também trazer exercícios, práticas e como a gente pode desenvolver tudo isso, né, de forma efetiva, eficaz, né, para a sua vida, ok? Lembrando, o duplo quântico também está inserido em tudo isso, porque o duplo quântico faz parte da nossa espiritualidade. Muito embora a gente tenha estudos que vêm da ciência, é uma coisa que eu sempre falo. O duplo quântico é um trabalho espiritual, porque a gente não tem ainda como comprovar todas essas teorias, e são teorias muito válidas na ciência, ok? São teorias válidas, validadas, mas que por conta da nossa tecnologia, a gente ainda não sabe ao certo se a gente consegue chegar até eles de forma factível, de forma pragmática, ok? Mas não se esqueçam de que ele faz parte da nossa vida, porque o nosso passado, o nosso futuro sempre está com nós, eles sempre estão nos acompanhando e fazendo parte do nosso desenvolvimento, principalmente do desenvolvimento emocional, dessa inteligência emocional, e que é o elo entre o que existe e o espírito, ok? Então é isso, gente. Gratidão por estarem aqui. Eu só dei uma passada, uma pincelada em tudo que a gente vai falar e a gente vai começar com a questão do caos, entendendo um pouquinho mais o que que ele é, como ele procede, como ele vem e qual é o proveito que a gente pode tirar, entendendo que o caos não está aqui para te fazer mal, mas sim para fazer com que você veja as oportunidades na tua vida, ok? Gratidão por estarem aqui. Vou pedir para vocês curtirem esse vídeo para me dar força no canal, para eu conseguir trazer mais e mais conteúdos para vocês, principalmente tudo que condiz a práticas e para você colocar isso no seu dia a dia de forma mais pragmática, né? Envia esse vídeo para quem talvez tenha interesse em saber mais sobre a mente próspera, sobre a existencialidade, sobre a espiritualidade, que você vai me ajudar, você ajuda o canal a se desenvolver mais. Combinado? Lembrando que eu estou lançando um desafio, o desafio Religare, para você ativar uma dessas inteligências, que é a inteligência emocional. Autoconhecimento para uma mente próspera. Está com uma mega promoção. Se você quiser saber mais, estou deixando o link aqui embaixo, ok? Grande beijo, aloha, até o próximo vídeo.